Fala rapaziada, sejam bem-vindos de volta ao meu canal com mais um vídeo, mais uma reação. E adivinha de quem vou reagir o vídeo? Depois de 1000 anos, Fala de Tudo lançou um vídeo aqui e eu estou aqui para fazer a reação. Sacanagem, pessoal, deve dar muito trabalho para fazer um vídeo desse, pô, de verdade, Tu vê que ele é bem perfeccionista nessas questões, né? Então eu imagino que deve ser bem trabalhoso fazer esse tipo de vídeo. Mas, pessoal, vamos reagir aqui às comidas de rua mais nojentas da Índia, parte 2. Quem não sabe, eu tenho um canal com um amigo meu colombiano, o canal Nada Planejado. A gente reagiu à parte 1. E se você puder lá dar uma fortalecida e fortalecer aqui o meu também, obviamente, vai me ajudar muito. Todos os links estão aqui embaixo do canal Nada Planejado e do canal do Jefferson também. Dá uma força lá no canal dele, por favor. E pessoal, sem mais delongas, vamos aqui à reação e ver qual é que é. Já espero muita comida nojenta e muita risada. Na parte 1 vimos o quão a Índia é um país ótimo para se visitar. Mas só por vídeo. O lugar consegue ser mais sujo que pau de galinheiro, incluindo a forma de como a comida é feita por lá. Ai, meu Deus, que nojo, velho. Assustadora que é comer isso e sair correndo pro IML. Ou pro banheiro. Mais fácil. E o pior é que meu enviado morreu dessa comida imunda na parte. Eu, provavelmente, se eu como isso, eu morro, viu? Porque... Não, eu tô vivo aqui. Ué, mas você qualquer comidinha que passa da validade que eu como, eu já passo mal. De dor de barriga. Acordei todo borrado, mas vivo. Ufa, ainda bem. Graças a Deus. Mas você já tá bom? Eu tô Ué, bom. muito nojento, Está pronto olha para isso. provar outras receitinhas indianas? Sim, acho que já criei anticorpos suficientes. Então bora lá. A Índia. Já tava com saudades desse maravilhoso lugar. Dessas ruas limpas, dessas pessoas bonitas, dessas pessoas normais e, claro, da comida. Comida essa que esse povo faz seguindo todos os padrões de higiene. Pessoal, você sabe que se você riu disso, você vai pegar o tobogã. Você, ó, vai direto pra lá, papai do céu vai rasgar seu bilhete pro céu e você já sabe qual é teu caminho, né? Eu, ainda bem que eu não dou risada dessas coisas, então eu ainda tô de boa e vamos continuar aqui. Limpeza. Como essa feita no chão de uma rodoviária por esse indiano. Um homem tão sujo que nem o Cascão quis ser seu amigo. E por ficar tanto tempo sem banho, criou esse ingrediente único e natural de creme de prepúcio. E num penico hospitalar, ele coloca todos os misteriosos ingredientes... Meu irmão, olha isso, pô, o ambiente todo e com sujo, o dedo pô. que ele usou para coçar o seu aro, ele pega esse pó marrom cocô e joga na comida. Ah, claro, não podemos esquecer do extrato de esgoto. Isso tudo obedecendo todos os padrões de higiene local. O que já não é muito. Mas o que eu queria realmente te mostrar é que é nessas ruelas... Rapaziada, é tão gente nojento simpática que eu não fora das consigo ruas dar risada, principais pô, do que ele você fala, pô. encontra as melhores comidas da Índia. Opa, cocô de cavalo. Que lugar imundo. E foi nesse lugar limpo que encontrei esse amontoado de pessoas fazendo fila para comer a comida deste homem. O indiano Tim. As pessoas aqui quase que saem no tapa para comer essa famosa receita do Tim. Nossa, quanta gente. Sim, Tim Rabei é conhecido por ser extremamente higiênico e trabalhar num lugar de luxo extremamente limpo. Olha esse chão, parece um espelho. Realmente. Mas o que é que ele serve? Rapaziada, olha isso aqui. Isso é muito nojento, pô, de verdade, pô. E eu volto a dizer, pô, será que não tem uma fiscalização sanitária? Obviamente eu acho que não tem, pô. Porque não é possível que é permitido levar aí, vender isso e ninguém falar nada. Não que não seja uma comida típica de lá, que não seja até bom às vezes, mas assim, tu vê a questão higiênica, pô. Tipo, rapaziada, nossa, que ceboso, pô. Sopado de merda. Todo dia, Tim Rabei chega cedinho para trabalhar. Às 3 da tarde. E começa o dia rezando para todos aqueles que vão comer a sua comida. E de Acordou dentro do cedo para hot trabalhar, wings, seus 5 da capangas tarde. fazem esse fast food.
A comida entra e sai em segundos. E como isso aí é feito? Primeiro se traz o pinico comunitário usado pelos clientes da loja. O bom que nem precisa esquentar, pois já vem morno e absolutamente nada é desperdiçado. Depois de despejada a diarreia dos clientes, é jogado uma lapada de capim de vegetaralho. E numa cumbuca feita na hora de folha de bananeira usada para limpar a bunda na roça, se bota Não, um rapaziada, é ensopado muito fecal nojento. junto com urtiga, batata palha e pão de queijo sem queijo. E já tá pronto. E todo mundo gosta. Até o Honda indiano vem aqui se deliciar com a iguaria do Tim. E pede logo a dose Honda indiano. no coletor menstrual da Thaís Carlos. Um verdadeiro sucesso. Maluco, tem coisa que você não deve mexer, viu? Daqui a pouco tu recebe um processo aí. Só tô avisando, viu? Só tô avisando. Eu não vou falar nada, rapaziada. Vamos continuar aqui. Que todos amam. Mas e você? bosta. Achou gostoso? Uma verdadeira bosta. Mas se você não gostar do pão de queijo no ensopado de fezes, temos uma alternativa que fica na mesma rua. O pão de queijo mergulhado ao mijo do Shrek. Meu Deus, saindo do buraco de trás pro buraco da frente. Receitinha essa criada pelo indiano Jalan Bichota, que também é um sucesso por aqui. Imagino. Mas me diz aí como se faz esse pântano de ensopado. É bem fácil. Em uma bacia de lavar roupa se começa colocando água de chuva, gesso esfarelado, raspas de parede. Água de chuva é o de menos. Após isso, se põe uma jarrinha de água de aquário de sapo. E então, somente um pouquinho de leitinho de tamanduá bandeira macho. E aqui vem o ingrediente principal, mijo fresco de xerec e uma pitada de piolho de careca. Agora é só colocar uma pedra de gelo da Era do Gelo e mexer com as mãos. Opa! Com a colher! Ela só tinha caído, No panelão do lado, bota a diarreia. Adiantou de quê? Meteu a mão lá dentro? Agora, num capacete da Primeira Guerra, se põe cebolas colhidas das hortas de Chernobyl e raspinhas de sujeira que tava ali embaixo do pé. E tá prontinho. Agora é só furar o pão de queijo com o dedo que se tira a meleca, rechear o interior com essa gororoba e dar pro seu pior inimigo. E tem a versão mais completa. Com uma folha que se acha no chão, se coloca os pão de queijo mergulhado na diarreia do burro. Recheie com polenguinho de pinto sujo, maluco, ele é muito mijo do otário. ouro verde, leite de minotauro e encerra com mais um pouco da diarreia e já tá pronto para servir para quem você quer matar. Ave Maria, Mãe de Deus. Aqui eles não acreditam nisso. Não acreditam no quê? Ave Maria e essas coisas. Ah, sim. Mas em compensação acreditam numa cacetada de outros deuses. Ah, isso é verdade. São tão religiosos que até os elefantes se ajoelham para rezar. E o bichinho? Qualquer bagulho diferente eles já caem de joelhos rezando achando que é obra de algum ser divino. Como esse menino que nasceu com um rabo pentelhudo nas costas. E todos acham que ele é a reencarnação do deus macaco. Seu macaco! E que ele tem poderes divinos. Macaco! Ou esse indiano cearense. As pessoas passam por ele rezando como se ele fosse alguma divindade. Então a regra é clara, nasça deformado e vá para a Índia que você vira celebridade. Pois é, os indianos. Definitivamente, velho, tu não vai pro céu, mano. De onde que tu arranja essas porra, maluco? Não, velho. Sabe o que é isso? Essas comidas que eles comem, pô. Aí nasce cheio de deformidade, pô. Pô, termina de almoçar e depois vai tomar um banho no Rio Grande, pô. Aí dá no que dá, né? Indianos usam a ignorância dos crentes para ganhar dinheiro. Edir Macedo iria ficar trilionário aqui. É bem por aí. Mas falando nisso, tem uma receita de comida aqui na Índia que é considerada milagrosa por quem come. Receita milagrosa? Essa é a famosa receita destranca tripa. Ótima para quem tem intestino preso, pois isso aqui solta até a alma. Ela promete acabar com todos os seus problemas. Rapaziada, olha isso. Até pô. porque não tem como ter problemas depois Não, de sem sacanagem. Meu Deus, Comenta não dá aqui pra embaixo entender o que é se isso. dá Sim, vontade de comer é isso. uma comida De verdade, pra quem pô. já Comenta aí, conheceu de pessoal. tudo.
E agora Não é quer possível que conhecer só eu que ache isso. Agora entendi o porquê que chamam ela de milagrosa. A receitinha começa Toma. macetando o alho que foi usado para matar o Conde Drácula. Note a posição que o sujeito está sentado. Já na posição certa de soltar a qualquer momento o ingrediente secreto. Enquanto isso, na panela do Dom Pedro I, se coloca óleo Motul 5W40. Enquanto isso, são lavadas as cumbucas em barro em água usadas de chuca. E tem que ter certeza que está bem lavado, já que aqui o que se preza é a higiene e a limpeza. Claro, claro. Quem me garantiu foi o Tim Maia indiano. Jalão teta preta, dono do lugar. Ele me disse que aqui todos prezam a limpeza e que os funcionários trabalham uniformizados. Tô só vendo. Agora numa banheira de anã se põe carne de gato preto. Uma lapada de areia do deserto, menstruação em pó de renata virgem, uso de furúnculo de sovaco meu de Deus. velho. Se não achar, é só ir num asilo que lá tem bastante. Molho de chulé, terra seca do Rio Nilo e assim, Terra seca do Rio do Nilo. Michael Jackson. Agora, para uma melhor higiene, se usa luvas de limpar esgoto para misturar a gororoba. Quando tiver tudo muito bem misturado, tire as luvas e jogue por cima o alho batido anteriormente, já com o ingrediente secreto. Agora, traga os vasos de macumba que já secaram e jogue folhas da Jamaica colhido por duendes verdes pernambucanos, alpiste de calopsita, bosta de gabiru, lascas de tijolo do barraco do Valdir, pimenta rompe-pregas e, finalmente, mijo de chupa-cabra diabética. Peraí que eu não anotei. Agora é só trazer aquela mistura de aspecto duvidoso e colocar nas cumbucas usando talheres. E depois de ferver por 7 dias e 7 noites, é só servir. Que delícia. Pô, isso daí tá até Chega a se parecendo desfazer aquela nos carne... Mas Qual o nome daquilo, pessoal? Carne cozida, que ela desmancha, que vem com osso. Eu esqueci o nome, pessoal. Mas assim, isso daí depois que tá feito já tá lembrando isso. Não tá tão horrível quanto é no modo de preparo, sabe? Mas assim, eu ainda não tenho vontade de comer isso. Com certeza não. qual é o sabor desse troço aí? Sabor comeu, morreu. Faz sentido. Realmente se experimenta de tudo aí nesse país. Aqui pra onde você olha, sempre tem alguma coisa diferente pra se olhar. Olha o Pranchana Jack aí. Mas vem cá, Fala. você só mostrou comida bizarra que parece lavagem de porco. Não é culpa minha. Não tem nenhuma comida normal? Algo que a gente conheça. Algo mais brasileiro. Tá aí uma coisa que eu nunca me perguntei. Aqui na Índia também se faz rapadura. Sério? Finalmente. Só que a fábrica de rapadura fica um pouquinho longe. Então vou ter que pegar um trem. Entendi. E a Índia é famosa por ter um excelente sistema de transporte, aonde é tudo muito bem cuidado, seguro e organizado. Ué, por que que a tela ficou toda escura? Dio! Meu Deus, é o trem vindo do inferno. Aqui nada. O trem só tá um tiquinho cheio. Mano! Isso aí é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Parece o trem do ramal de Japeri. Quando o trem chegou na estação, fiquei maravilhado com a organização e a educação dos indianos. Rapaziada, pô, já deu pra perceber que na Índia não tem fiscalização sanitária e nem fiscalização de tráfico urbano, pelo jeito, pô. Meu Deus, porra. Não é possível que toda a Índia deva ser assim não, pessoal. Sem sacanagem, pô. Com todo respeito, se tem algum indiano aqui me assistindo meu vídeo, com todo respeito, eu não tenho vontade nenhuma de conhecer a Índia vendo esses vídeos. Eu imagino sim que deva ter muita coisa bonita, deva ter muita coisa bacana. Mas, pô, o que só chega pra gente é só essas coisas, pô, aí é difícil, né? Meu velho, olha isso. Mas consegui entrar tranquilamente. E assim segui viagem confortavelmente. Olha só quanta gente simpática. Parece um presídio. E as portas vão sempre abertas para garantir a É verdade, maluco. da viagem. Deve ser para ninguém morrer sufocado pelo fedor de carniça de urubu. E também é ótimo para se apreciar a Velho. incrível vista dessa beleza que é a Índia. E Olha para quem só. estava curioso de saber como é o banheiro do trem indiano, ele é assim. É só se agachar e relaxar que o tolete cai direto nos trilhos.
Realmente é muito prático. O que é prático mesmo é o trem que para no meio do caminho para que os passageiros saltem mais perto de suas casas. Assim as pessoas não precisam saltar lá longe na estação e ter que ir andando para casa correndo risco de ser assaltado pela rua. O povo indiano é muito inteligente e preza muito pela segurança. Meu Deus! Mas finalmente cheguei na fábrica de rapadura. Isso é uma fábrica. Rapaziada! E esses são os funcionários. Mas que nojeira é essa? Esse é o jeitinho indiano de fazer rapadura indiana. E como você pode observar que tudo aqui é feito com completa higiene e fiscalização. Olha que prensa limpinha. Parece até que é lavada todo dia. Fico duro só de olhar isso. E o processo de fabricação é bem interessante. Primeiro, os indianos catam cana-de-açúcar de um terreno baldio. O melhor é o deboche dele, doidão. Comando vermelho. Depois eles moem a cana nessa prensa limpa da época da escrava Isaura. Enquanto a cana é moída, eles pegam uma piscina de criança da época da vovó Jerusca. Rapaziada, limpeza, ó. Nenhuma. Perceba aqui que eles usam o cano da água da descarga dos vizinhos para ungir o panelão, para dar aquele gostinho, especial. E com um balde de tinta, eles adicionam leite de jeba. E novamente quero ressaltar o nível de limpeza e higiene que eles trabalham. Eles têm até o cuidado de tirar o excesso de bosta que saiu do cano de descarga. É realmente impressionante. Enquanto isso, um dos doceiros que mais se parece com um mendigo fica alimentando as chamas do inferno, tacando lixo por debaixo do panelão. Não. Que cheiro gostoso de diabetes. E para acharem o ponto do doce, eles usam esse pratinho... Ele é muito debochado, maluco. Até que o caldo fica com essa cor e consistência de diarreia de um elefante doente. E a cor eu não tô achando feia, não. O doce é de extrema essa parte que daí, ó. estejam bem limpinhos. Porra, um com o pé todo cagado, outro com um Vejam chinelo. o pé desse homem, todo branquinho de limpo. Então é colocado os doces no chão sujo e está pronto a nossa rapadura indiana sabor diabetes tipo 2. Minha artéria entope só de olhar. E acabou o dia aqui na Índia. Que dia mais agradável. Mas não são nem 5 da tarde. É que a luz do sol se apaga mais cedo devido à poluição. E parece que à noite as ruas da Índia ficam bem mais tranquilas do que durante o dia naquela surubada de gente. Sim, é muita gente, maluco. Que pernilongo em quarto de surdo. E também não fica aquele monte de comida nojenta por toda parte. Mas como não? A comida tá bem na sua frente. Aonde? Não tô vendo. Tá bem ali. Bem pertinho do poste. Peraí. Você não tá querendo dizer que... E pra finalizar, eu vou te mostrar a sopa de siriri. Ah, não, cara. Isso aí já é sacanagem. Sacanagem é o que o cavalo fez com a égua. E siriri é aquele bicho chato pra cacete que fica fornicando na luz em dia de calor. E ele é o ingrediente principal da nossa sopa maneira. Só se for sopa de eles caganeiro. comem isso, Depois de ter recolhido os 200 milhões de cupins que caíram em volta de um poste mijado, eles são lavados com água de dengue. Acho que tem muito pouco cupim aí. Também acho. E é por isso que ele tá pegando mais dessas crias do diabo para dar mais consistência pro nosso sopão. Olha só a alegria do cara em ver a comida voando. É tipo presenciar um milagre. Agora sim tem bastante. Depois de enfiar a mão na bunda, coloque nossas vítimas de cupincídio recém-lavados no pinico do Kung Fu Panda. E dali, bote eles numa mesa de necrotério, para que sequem naturalmente no sol. E tem que deixar eles bem espalhadinhos para secarem uniformemente. Enquanto as baratinhas secam, é hora de preparar os outros ingredientes. Capim de cavalo, cebola de oferenda, pimenta peida, sangue. Essa daí é as coisas mais limpas que eu vi até o momento. Se coloca baba de bode recém-parida e todos os ingredientes anteriores. Uma pitada de areia de gato, soda cáustica para eliminar alguma bactéria e só um pouquinho de urina de idosa. Daí é só pegar os falecidos siriris, jogar em cima e misturar tudo. E já tá prontinho. Agora é só servir numa chapa de madeira suja e se deliciar com essa iguaria. Veja só que crocância. Prefiro morrer de fome, mas deixa eu te contar. Conta aí.
Você sabia que tem um lugar no mundo que é até bastante comum comer insetos e outros tipos de comidas assim? Ah, é? Qual não. lugar? Lá na China. Ah, eu sabia que você ia falar isso. Inclusive, essa será a minha próxima parada na saga das comidas exóticas. Eu até já andei fazendo curso para aprender a falar em chinês. Então eu já vou indo para lá. E vejo uma parte 3. Fui! Vai com Deus. Meteu o gemidão do WhatsApp aí, doidão. E essa é a Índia. Um país maravilhoso para se ver de longe. Ótimo para se visitar pelo Street View. E se você dar uma de maluco e for, vá com o seguro funerário um dia. E como sempre, um viva para a Índia. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E agradecer os membros do canal. Obrigado de verdade. E quem quiser ver os meus bichanos mais obesos e felizes, basta enviar qualquer coisa nesse símbolo mágico. E assim tudo virará petisco e cocô. Ai, meu Deus. Muito obrigado. Ah, rapaziada, é isso aí, pô. Pessoal, comenta aí. De verdade, se vocês acham que isso é normal. E comenta aí se vocês têm vontade de comer essas iguarias indianas. Eu já vou dar minha opinião aqui. Eu não consigo, pô. Eu sou muito chato com comida, pô, de verdade. E... Não. Pô, eu fico enjoado só de ver, pô. Eu ia jantar daqui a pouco. Já perdi a fome, pra vocês verem. Mas é isso aí, rapaziada. Se vocês gostarem da minha reação, curte, comenta, compartilha. Fortaleça lá o nosso canal principal, o canal Nada Planejado, vai ajudar muito também. E, pessoal, comenta aí sua sugestão de algum vídeo, de alguma coisa que eu faço a reação aqui sem problemas nenhum, beleza? Então, é isso aí. E fala de tudo. Posta aí mais vídeo pra gente, pô. Seus vídeos são tão bons, pô. Eu sei que deve dar trabalho, mas... faz bem pra gente, pô, a gente se diverte, beleza? Então é isso aí e valeu!